Antes da década de 1930, havia um vale isolado que os povos locais evitavam. Os animais que pastavam ali voltavam dias depois com os pelos das patas caindo. Fracos, lentos, incapazes de se manter em pé. Alguns simplesmente não voltavam. Com o tempo, o lugar passou a ser contornado. Não era um solo para se permanecer. Anos depois, esse mesmo vale foi escolhido pelo Estado soviético para mineração, com mão de obra de trabalho forçado. Alguns diziam que nem o diabo teria escolhido um local melhor para manter presos. Ali surgiram túneis, barracões, trilhos e um dos complexos do sistema Gulag. Décadas mais tarde, quando o local já estava abandonado, pesquisadores encontraram espalhados pela região crânios cortados com extrema precisão, como se tivessem sido abertos deliberadamente. Não havia registros oficiais explicando por quê, nem quem, nem para quê. Essa é a história do Gulag de Buto-Shijiak. Após a Revolução Russa de 1917, a União Soviética enfrentava o desafio de reconstruir o país devastado pela Guerra Civil e de consolidar o poder do novo regime. Para isso, surgiu a necessidade de mão de obra, capaz de explorar recursos naturais em regiões remotas. Assim, nasceu o Gulag, ou Administração Central de Campos, um sistema de campos de trabalho forçado destinado a prisioneiros políticos, criminosos comuns e trabalhadores deslocados. Os gulags combinavam punição e produtividade. Os presos eram forçados a trabalhar em condições extremas, muitas vezes em regiões inóspitas da Sibéria e do Extremo Oriente. Além de manterem os indivíduos sob controle, os campos permitiam que o Estado soviético explorasse minerais, construísse estradas, ferrovias e cidades, e consolidasse a presença do regime em áreas estratégicas. Nos anos 1930, sobre o território de Kolyma, no nordeste da Sibéria, surgiu o Gulag Buto-Shijiak, num vale isolado, cercado por montanhas e eternamente coberto de gelo. Tão remoto e frio que a distância funcionava melhor que cercas de arame farpado e muros. O território apresentava veios naturais, com cobre, estanho e ouro, que chamavam a atenção do governo soviético. Prisioneiros passaram a ser enviados para extrair esses minerais e construir estradas. Era um trabalho brutal, mas ainda dentro da lógica econômica tradicional do Gulag. Essa lógica, porém, logo mudaria. No final da Segunda Guerra Mundial, o mundo emergiu de um conflito marcado pelo uso da primeira arma nuclear. A demonstração do poder destrutivo dos Estados Unidos alterou completamente o equilíbrio geopolítico e a União Soviética percebeu que precisava acelerar seu próprio programa nuclear para não ficar para trás. E para isso, havia um elemento indispensável: o urânio. Sem grandes reservas e sem interesse em depender de importações, o governo soviético tomou a decisão de usar a mão de obra dos gulags para localizar, extrair e transportar o urânio para o projeto atômico. Equipes de geólogos foram enviadas para regiões remotas e pouco estudadas do país à procura do precioso mineral. Durante essas prospecções, foram encontrados depósitos de urânio na região montanhosa de Kolyma, exatamente na área onde funcionava o campo de Buto-Shijiak. A descoberta transformou completamente o Gulag e sua finalidade original. O campo foi posto sob sigilo absoluto. Guardas especiais, documentos classificadores e rotas isoladas passaram a fazer parte da rotina. A infraestrutura foi redesenhada para suportar mineração. Novas galerias foram abertas, unidades de britagem instaladas e o transporte de minério passou a ser rigidamente escoltado. Com o tempo, a geografia ditou a organização do lugar. Na base da montanha surgiu o Baixo Buto-Shijiak, um núcleo administrativo que funcionava como uma ilha de normalidade. Ali viviam trabalhadores livres, eletricistas responsáveis pela subestação, além de alguns militares encarregados da segurança geral. Essas pessoas ocupavam casas de madeira mais sólidas, com isolamento mínimo, mas muito superior ao que existia para qualquer prisioneiro. Havia eletricidade, aquecimento mais regular e uma alimentação menos precária. A vida era dura, metódica, regida pelo clima extremo e pelo isolamento, mas permanecia dentro dos limites da civilidade. Era comum ver crianças brincando, mulheres carregando água ou acendendo fogões, e homens discutindo reparos ou turnos de trabalho. Cenas impossíveis de ver no setor mais acima da montanha. Conectado ao Baixo Buto-Shijiak, por uma estrada de cerca de 10 quilômetros, nas alturas, oculto por neblina, ficava o campo prisional, o Alto Buto-Shijiak,
onde barracões superlotados, postos de vigilância, cabanas administrativas e celas de isolamento estavam amontoados de forma caótica ao redor das estradas das minas. Nada do que acontecia ali em cima devia circular para baixo, além das cargas de minério, e ninguém de baixo, salvo ordens diretas, podia atravessar os postos de controle que marcavam a fronteira entre os dois mundos. Nas minas conhecidas como Sopka, os prisioneiros arrancavam o minério bruto com picaretas, alavancas e explosivos improvisados. O terreno era instável, o frio extremo congelava ferramentas e mãos. A partir das minas de Sopka, as vagonetas seguiam rangendo até a zona central. Era ali que o minério bruto chegava. Os prisioneiros descarregavam as pedras ainda úmidas da montanha e faziam uma primeira limpeza manual. Quebravam blocos maiores, retiravam terra excessiva e separavam o que claramente não tinha valor. Nada disso envolvia maquinário sofisticado. Era força física, olhares cansados e decisões rápidas feitas sob gritos de guardas e chefes de brigada. Depois de limpo, o material era pesado de forma rudimentar, empilhado em lotes e mantido em barracões até que o próximo transporte viesse buscar. Dali, pequenos comboios saíam empurrados pelos prisioneiros, levando o minério até Vakhanka. O poeta e sobrevivente Anatoly Zigulin escreveu um livro que, para muitos presos, Vakhanka era o verdadeiro inferno dentro de Butijiak. Ali funcionava a sala de secagem da fábrica de processamento, um galpão fechado, abafado, tomado por vapor metálico, onde o minério era aquecido para separação. Segundo ele, nenhum outro setor do complexo matava tão rápido. Era um lugar onde as pessoas morriam todos os dias. Os operários que trabalhavam ali recebiam calor de fornos improvisados e radiação crua vinda da poeira de urânio que se acumulava no teto, no chão, nas roupas e na pele. Homens jovens, alguns no auge dos 20 anos, sangravam pelos ouvidos e narinas, em questão de horas. A pele ficava amarela como cera, as gengivas escureciam, as mãos tremiam e eles começavam a cambalear como idosos. Um envelhecimento rápido, grotesco, que assustava até os guardas. Muitos desabavam ainda ali dentro, entre nuvens de pó quente que grudava nos pulmões, como vidro moído. Os que conseguiam sair andavam poucos metros antes de cair. Em 2 ou 3 dias, eram arrastados para a enfermaria ou levados direto para a vala comum atrás da colina. Dentro do sistema também atuavam representantes da NKVD, os órgãos de segurança do Estado soviético. Sua presença não se limitava à administração do campo ou à vigilância da produção. Eles exerciam uma função essencial de controle político e psicológico da população carcerária, alinhada à lógica geral do sistema Gulag. Os interrogatórios, conduzidos por esses órgãos, raramente tinham como objetivo saber de fatos verdadeiros. A prioridade era obter confissões que sustentassem acusações formais de crimes políticos. No cotidiano do campo, falhas humanas, como a quebra de uma ferramenta, a queda no rendimento ou o não cumprimento de cotas, podiam ser interpretados como atos de sabotagem contra o Estado. Assim, erros comuns de trabalho eram levados à condição de crimes políticos, legitimando punições severas e a permanência do encarceramento. As técnicas empregadas para quebrar a resistência dos prisioneiros exploravam, sobretudo, o ambiente extremo de Kolyma. A exposição prolongada ao frio era um método recorrente. Prisioneiros podiam ser confinados em celas de isolamento não aquecidas, frequentemente chamadas de geladeiras, onde a hipotermia não causava morte imediata, mas provocava dor intensa, confusão mental e colapso físico, em temperaturas que chegavam a dezenas de graus abaixo de zero. Esse tipo de punição era suficiente para destruir a resistência de um homem em poucas horas. Outra prática registrada no sistema repressivo soviético era a exaustão induzida. O prisioneiro era mantido acordado por longos períodos, muitas vezes dias, submetido a interrogatórios sucessivos por diferentes agentes. Privado de sono, desorientado e fisicamente esgotado, acabava assinando declarações ou confissões independentemente de sua veracidade. Esse ambiente favoreceu a disseminação da delação interna. O uso de informantes, conhecidos como stukash, era prática comum no Gulag, em troca de pequenas vantagens, como aumento de ração, roupas melhores ou a promessa de transferência para tarefas menos extenuantes. Alguns prisioneiros eram incentivados a relatar conversas, comportamentos ou comentários de seus companheiros. O efeito foi a corrosão completa da confiança dentro dos barracões. Relações humanas tornaram-se instáveis e marcadas pela suspeita permanente. Em Butijiak, esse sistema produziu um isolamento profundo.
Os prisioneiros estavam sob a vigilância dos guardas armados e também cercado por uma rede invisível de observação mútua. Assim, o controle era quase absoluto. O pensamento que dominava a mente não era escapar, mas conseguir sobreviver até a próxima refeição. A fome e o medo distorciam o julgamento e corroía a solidariedade. Todo o complexo operava sob a tutela da entidade estatal Dalstroy, sem supervisão de Moscou, permitindo que administrassem o Gulag com autonomia quase total, com liberdade para fazer o que quisessem, sem risco de julgamento. Isso permitia que a administração tratasse os presos não como seres humanos, mas como unidades calóricas a serem gastas na produção de urânio. A população carcerária cresceu em ritmo tão acelerado quanto a ambição industrial do regime. No início da década de 1930, havia pouco mais de 11 mil prisioneiros. No fim da década de 1940, esse número já ultrapassava 190 mil. A maioria das vítimas da coletivização, das purgas e das repressões pós-guerra foram despejadas em campos como os de Colima. Dentro dos barracões existia uma segunda guerra, silenciosa e igualmente mortal. Era a guerra entre os próprios prisioneiros. A administração misturava deliberadamente grupos incompatíveis propositalmente. A lógica era perversa. Se os prisioneiros estão ocupados lutando entre si, eles não lutarão contra o Estado. Assim, nos mesmos barracões onde dormiam ex-professores, músicos, engenheiros e camponeses deportados, surgiam também criminosos profissionais. Ladrões endurecidos que dominavam a hierarquia informal dos campos. Esses criminosos, muitas vezes protegidos pela administração, funcionavam como um exército interno, usado para impor medo, quebrar resistências e esmagar qualquer sinal de organização política. E então veio o grupo que transformou Buto-Shijak em algo ainda mais explosivo, os Irmãos da Floresta. Esses homens não eram criminosos, eram partisans bálticos e ucranianos, veteranos de guerrilhas que haviam combatido o Exército Vermelho durante e após a Segunda Guerra. Homens acostumados a viver escondidos por meses, caçar, suportar fome, suportar tortura e matar quando necessário. O poeta e sobrevivente Anatoly Zikulin descreve a mudança imediata que a chegada desses guerrilheiros causava no ambiente dos barracões. Um clima novo de vigilância constante. Eles não temiam criminosos, não obedeciam a guardas e não aceitavam serem subjugados. Sua presença anulava a hierarquia tradicional dos gulags e isso gerava tensão constante. Dentro dos barracões, os guardas frequentemente fechavam acordos com os criminosos que dominavam a hierarquia interna, em troca de parte da comida ou bens roubados dos prisioneiros políticos. Os guardas faziam vista grossa para a violência entre os detentos. Era um ecossistema de sobrevivência mútua. A partir daí, Buto-Shijak se tornou um caldeirão humano. Criminosos tentando manter seu domínio, políticos desesperados e com medo, partisans que preferiam morrer lutando a se ajoelhar. A radiação deixou de ser o único inimigo. Às vezes, o inimigo estava na cama ao lado. Estudos apontam que cerca de 380 mil pessoas morreram em Buto-Shijak ao longo de sua operação. Mesmo que esse número seja debatido, e muitos historiadores o considerem exagerado, ele não diminui a realidade de que a mortalidade no campo era catastrófica, muito acima da média do sistema Gulag. Os alojamentos improvisados, que serviam como enfermarias, estavam sempre lotados. Eram lugares úmidos, escuros, sem medicamentos adequados, onde prisioneiros debilitados eram deixados para definhar com desnutrição extrema, escorbuto, pelagra, tuberculose, hipertensão e silicose, causada pela poeira fina das minas. Muitos mal conseguiam ficar de pé. A maioria não saía viva dali. As evidências sugerem que patologistas do NKVD aproveitavam o fluxo constante de corpos para observar de forma sistemática os efeitos da exposição prolongada à radiação. O minério de Buto-Shijak continha baixo teor de urânio, cerca de 0,15 a 0,2%. Mas a combinação de poeira fina, ventilação inexistente e manipulação manual tornava o local fatal. O resultado era um padrão recorrente de doenças raras entre prisioneiros jovens: leucemias, degenerações ósseas, queimaduras internas, queda total dos cabelos e hemorragias espontâneas. Sintomas que os sobreviventes chamavam de doenças de Hiroshima. Havia também no complexo a instalação médica. A expectativa era que fosse um local de cura ou, no mínimo, de alívio paliativo.
Contudo, décadas após o abandono do campo, exploradores encontraram evidências de que a cura nunca foi o objetivo daquele lugar. Entre os destroços congelados, misturados a bisturis enferrujados e mesas de autópsia, jaziam dezenas de crânios humanos. O detalhe perturbador, que gela o sangue de quem visita as ruínas, não é a presença dos crânios, mas a precisão cirúrgica deles. Os crânios haviam sido cerrados. Não eram marcas de violência aleatória ou golpes de coronha, mas cortes limpos, feitos com serras médicas e técnicas de trepanação, removendo a calota craniana para expor o cérebro. Mas por que realizar neurocirurgias complexas ou autópsias cerebrais detalhadas sem prisioneiros considerados descartáveis? A teoria mais aceita é que Butijiak serviu como um laboratório biológico improvisado para o programa atômico soviético. Naquela época, os efeitos da radiação no corpo humano ainda eram um mistério. O regime não queria apenas o urânio, eles queriam os dados. Os médicos da Dalstroy estariam, supostamente, monitorando como a exposição maciça à radiação degradava o tecido cerebral e o sistema nervoso central. Os prisioneiros deixaram de ser apenas mão de obra para se tornarem cobaias biológicas. Relatos locais e lendas da região de Colima adicionam uma camada extra de pesadelo. Histórias contam que, anos após o fechamento do campo, crianças da cidade vizinha encontravam crânios estranhos na floresta, usando-os em brincadeiras macabras, sem saber que seguravam as provas de um crime de Estado. Se os prisioneiros estavam vivos ou mortos quando esses procedimentos começavam, é um segredo que nunca saberemos. Em 1953, Joseph Stalin morreu, e com a morte do ditador, as engrenagens do sistema Gulag começaram a travar. Os novos burocratas do Kremlin olharam para os mapas e para as planilhas. Eles perceberam que a brutalidade em Colima não era apenas cruel, era ineficiente. O minério de Butijiak tinha um teor de urânio muito baixo. Para extrair gramas de material útil, era necessário mover toneladas de rocha e sacrificar milhares de trabalhadores. Não foi a piedade que fechou Butijiak, foi a matemática. O custo de manter aquela operação no fim do mundo não compensava mais. Em 1955, apenas 2 anos após a morte de Stalin, a ordem de encerrar as atividades chegou. As máquinas pararam, as luzes da administração se apagaram. As entradas das minas foram explodidas ou seladas às pressas, e o vale foi abandonado para ser engolido novamente pela neve, deixando para trás apenas as ruínas e esqueletos. Hoje Butijiak é um fantasma de pedra na paisagem de Colima. Mas não é um fantasma inofensivo. Embora os guardas tenham partido e as cercas tenham caído, o Vale da Morte continua fiel ao seu nome. Quem se arrisca a visitar as ruínas levam detectores de radiação. E o som que eles emitem é frenético. A radiação permanece impregnada no solo, nas paredes da fábrica e até na madeira apodrecida dos barracões. A meia-vida do urânio garante que o veneno daquele lugar dure muito mais que o regime que o explorou. A natureza lentamente está retomando o vale. O musgo cobre os trilhos e a neve esconde as entradas das minas. Mas a toxicidade continua lá, invisível.